Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos às nossas leituras de mercado. Vou começar com o índice brasileiro, tá? BRA 50 na plataforma gringa. E bora lá ver o que acontece. O BRA 50, poxa vida. Então, desde a última vez, o último vídeo, eu tinha falado exatamente. Eu tô perdido no quando foi o último vídeo que eu fiz. Se eu não me engano, foi aqui, ó. Tá? E eu estava falando dessa caixa, falando desse suporte aqui segurando, e blá blá blá, e blá 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 blá. Se eu não me engano, eu tinha assistido pelo menos... Caraca, faz tanto tempo assim? Provavelmente eu fiz então o último vídeo nessa caixa aqui, tá? Aí ele fez isso aqui, ignição. Ah não, tem linha aqui, porra. Será que eu fiz aqui? Caraca, eu não lembro mesmo. Enfim, neste caso, a gente tem então o movimento para cima, o back pequenininho, aqui, certo? O back pequenininho, outra ignição aqui, esse azul, uma ignição bem bonita a propósito, fez ignição e pela manhã provavelmente, e o pullback segurou nessa região aqui, ó, interessantíssimo. Esse daqui, ó, essa ignição aqui, né, que tá dentro, essa ignição vermelha, ela é um problema. Porque assim, ó, vamos parar para pensar o seguinte, o movimento está vindo desde aqui, certo? Ó, inclusive eu tenho que até ajustar essa linha. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Sim, aqui tem uma linha, aqui já tem um ajuste, tá? Provavelmente a gente já tem uma linha aqui, ó. Não é essa daqui não, provavelmente é essa daqui, tá? No próximo, eu farei aqui, depois no próximo vídeo ele já vai estar atualizado as linhas de suporte, tá? Como ele está indo muito para cima, está fazendo pullback positivo, nem tem muito o que fazer aqui. A ideia pode ser só a leitura do último movimento, o último pullback, você consegue já se orientar neste caso, tá bom? Então esse aqui não existe ali. Ai caramba, beleza. Bora lá. Ok, então temos a ignição essa ignição aqui, a última comprada. A última comprada do dia de hoje, tá? Vamos supor que esse aqui, agora já temos uma aqui, né? Aqui é outra ignição, tá? Mas compactuando e tentando descrever o movimento de hoje, que é essas 3 barras aqui no caso. Então, recapitulando, a última ignição, essa daqui, ela foi responsável ainda pela movimentação primária, que é esse movimento aqui, que está para cima. Eu estou falando desse movimento de alta desde aqui de trás. E aí, então o movimento primórdio, o movimento majoritário neste caso é o movimento comprador. E aí a gente tenta analisar o movimento, como ele desenrola, como que ele faz o movimento. E aí a partir disso a gente começa a descrever as pernadas dele, e aí consequentemente você consegue saber se ele para ou não. Então eu estou falando já do movimento de alta há um bom tempo, desde julho. E eu só consigo ver compra. Então todo movimento que eu vejo, todo movimento que eu marco ou analiso ou ponho como uma ponta de informação, eu acho que se você assiste os vídeos aqui, assistiu os vídeos nos meus vídeos anteriores, você verá que eu faço esse tipo de análise. Eu não consigo, não é viés, mas, porque eu estou vendo só compra, certo? Então tem muita gente que fica com esse rolê de viés. Ah, é viés porque tem compra, é compra. Não, no meu caso aqui, eu vejo o movimento, ele está para cima. Então eu vou ficar analisando o movimento que é positivo.
abertura de movimento positivo, até em onde o movimento positivo pode desenvolver, no movimento positivo qual é o melhor recuo. Então, são esses 3 pilares que eu fico muito com atenção. Então, neste caso, eu vou falar então do último movimento antes do dia de hoje. A ignição é essa, a última ignição responsável é essa daqui, compactuada com certeza com o movimento daqui, tá, ó. Então, já tem 2 pernas aí, neste caso, mais de uma semana, na qual ele faz o movimento positivo e sustenta o movimento positivo. E aí, no caso, essa barra aqui é a barra, para mim é a barra-chave, tá? Eu chamo ela de barra-chave. É a barra, agora já tem outra, hoje fez outra. No dia de hoje já temos outra barra-chave. Porém, se eu abrir hoje pela manhã, eu atuei com o contexto de que esse daqui é a minha barra-chave primária, tá? A barra 1. E aí tudo isso aqui é pro back de alta. Aí esse movimento vendedor aqui, que fechou abaixo, dentro da barra-chave, eu faço qual análise? Eu faço a primeira análise. Ele fechou dentro. Então significa que ele pode consumir o espaço que tem aqui dentro, né? Ó, esse espaço aqui dentro ele pode ser consumido. Ele já tinha fechado dentro aqui, né? Agora analisando aqui, ó, ele já tinha um fechamento dentro já, sinalizando o movimento fraquejado ou fraco dessa alta. Porém, eu tenho que entender que tem um VL aqui, tem um espaço aqui, né? Tem um espaço aqui. E sabendo disso, sabendo que esse espaço existe, eu tenho que ficar bastante atento a ele. Então, se essa minha barra-chave, ela vai ser um movimento que ela tem que segurar, tá? Então, ela tem que segurar. Tem que segurar. E ele consumiu. Então, no dia de ontem, isso, hoje é terça, né? Isso. Na segunda-feira, o movimento foi de consumo desse espaço. Ele consumiu 100% lá, ó. Ele foi até lá embaixo e depois voltou. Fez um movimento perfeito. E aí ele faz um movimento, ele faz um sinal, ele faz vários sinais ali, tá? Mas o sinal da compra é retomada no fim do dia. E aí o dia de hoje, ele abre já fazendo uma ignição, essa daqui, ainda completamente a favor do movimento, né? Completamente a favor do movimento. E continua ainda a desenvolver o movimento dele. Qual é o problema? Neste caso, essa barra vermelha aqui, ó, ele fez isso aqui. Então ele constrói um suporte ali, né? Ele começa a falhar, no caso, ele começa a construir um outro sistema. E essa caixa aqui, ela é uma caixa dupla. Porque se ele começa a ficar aqui embaixo, ele vira uma resistência. Se ele sai da caixa para cima e aí vira um suporte. E aí esse daqui é um suporte muito forte do último movimento. Para você ter uma noção, ele nem testa. Ele já abre e continua para cima. Fazendo inclusive topo novo. Então, neste caso aqui, ele tem agora a barra-chave é essa daqui. Neste contexto, eu não uso ela, tá? Neste contexto, exclusivamente nesse contexto, a gente pode usar a barra-chave completa. Então, seria toda essa barra-chave aqui, ó. Isso aqui seria a primeira barra-chave, a última barra-chave, tá? O que eu quero dizer é que ele pode vir aqui embaixo e ainda o movimento é para cima, tá bom? Então, beleza. Aqui agora é só ficar atento a esse ponto aqui, né? A esse ponto aqui, mais ou menos, ó. Cara, na real, é ficar atento ainda aqui, a essa linha preta aqui, tá? A última barra-chave, a penúltima barra-chave. Tem que ficar atento a ela. O movimento é para cima, é construção de topo novo, então não tenho o que falar, beleza? Vamos para o dólar.
Dólar, mais um movimento, né? Muito previsto. Então, vou falar de novo isso aqui, ó. Ignição 1, ignição 2, ignição 3, né? Eu acho que eu já fiz. Acho não. Eu tenho certeza que eu já fiz isso que eu vou fazer agora. Então, ignição 1, ignição 2, ignição 3. Aqui existe uma notícia, aqui existe uma informação que eu falei na última vez, que é acabei a queda, mas estou na queda ainda. Até onde essa queda é queda? Até aqui em cima. Ele podia tocar aqui, como podia tocar aqui e ainda era vendedor, tá? Tô trazendo essa venda desde aqui de trás também, ó. Na verdade, essa venda vem daqui, né? Mas tudo bem. Um movimento bem consolidado aqui. E aí, no caso aqui, a gente tem, então, o primeiro consumo aqui, que seria esse, e o segundo consumo seria esse. Aqui a gente tem alguns problemas alguns problemas porque temos dificuldades, tá? Aqui eu tenho uma tracejada, ó. Essa tracejada tem uma notícia lá atrás, uma informação, tá bom? Que eu já trago com muita ênfase há muito tempo essa informação, que ele respeitou, tá vendo? Ele não fechou acima dessa informação. Mas mesmo que se ele tivesse fechado, vamos falar a real, mesmo que se ele tivesse fechado, esse positivo aqui tivesse fechado assim, ó. Tá? Tivesse feito uma barra azul aqui assim, ó. Ele tinha que ficar aqui. Por que ele tinha que ficar aqui? Qual é a conversa? Porque é venda, caceta. Ele tá vendido. Ele tá vendido. Desde aqui, ele tá vendido. Eu já tô vendo essa venda já faz uma cota. Que o dólar tá pra queda há um tempão. E aí, nesse caso, qualquer movimento, acabei de falar isso no índice, qualquer movimento, eu tô de olho na venda, o mercado inteiro tá vendendo, o Brasil tá vendendo, o gringo tá vendendo. Cara, qualquer abertura que ele faça de venda, ele vai desenvolver. Porque a região que ele tá, o movimento que ele tá fazendo, a estrutura que ele desenvolve, a forma como ele desenvolve, não é a estrutura. É que eu ia falar outra coisa, mas me fugiu a palavra. Ele corresponde diretamente à venda. Então, assim, eu não posso ficar viajando na maionese. Beleza, eu posso falar o seguinte, até onde essa venda vai? Se eu não me engano, o último vídeo, eu vou fazer um react depois de mim mesmo, porque eu lembro de ter falado assim, acabou a venda. Isso aqui, ó, ele me trouxe uma notícia, acabei a venda. Beleza, o que eu vou fazer? Compra. Por quê? Porque ele vai estopar, os stops vão acontecer. Então, se acaba a venda, os stops de quem está vendendo vai ser consumido. E o stop de quem está vendido é comprar. É uma atuação de compra. Porque se o cara vendeu, para ele sair da operação, ele tem que comprar para ele sair da operação. Então, o stop da venda é compra. Então, aqui acontece compras. Não necessariamente a compra em si, diferentemente do índice que eu acabei de falar. Lá a atuação é de compra. Aqui a atuação é de venda. Então, assim, eu falei assim, aqui temos um espaço. E eu preciso saber como vai ser esse espaço consumido. Eu preciso que ele faça uma ignição bonitinha, aí depois ele venha um pullback, respeite o pullback e ainda continue subindo. Eu
tava esperando de verdade, eu tava esperando esse toque aqui, ó, tá? De verdade, eu tava esperando ele vir mais para cima. Não tava esperando que ele pudesse fazer um 50%, né? Porque aqui, ó, ele tá fazendo essas vendas aqui, né? Essa 1, 2, 3, é uma barra gigantesca aqui, ó, que ele tá fazendo, ó. Em um período maior de tempo. E aí ele foi no 50%, ó. A barra tá aqui, ó. Ele foi no 50% da barra. Certo? Não, mentira. Eu tô mentindo mesmo. Aqui tá muito feio, porque eu tô mentindo pra caramba. A barra primária dessa venda, ela vai até aqui, ó. E o 50% tá aqui, ó. Viu? Olha o que ele fez. Ele foi lá e voltou. Já tomou um corte no 50% da barra. A análise de 50% da barra, ela só funciona em tempos grandes, tá? Em tempo curtinho, 50% ele é ínfimo, ele não tem peso. Porém, um 50% dentro de um semanal é muito importante. Então, beleza, ele fez lá o movimento dele e tal, e aí, cara, não tem o que falar. Sabe por quê? Eu, por mais que estaria esperando aqui, né, o movimento, ele vir aqui, ó, no 5.400, ele abriu a venda aqui, ó. Olha que venda linda. Toque na abertura, retoma, né, retorno ao movimento anterior. Tem um problemão, porque tem uma seta gigantesca aqui, ó. Ó. Tô empurrando para venda, tô empurrando para venda, tô empurrando para venda. Ele abre essa venda e vai embora. Olha isso aqui, 50 pontos. Isso aqui, se eu não me engano, foi 50 pontos hoje. Cara, uma porrada. 50 pontos é dinheiro pra pôr. Nossa, é dinheiro demais, é muito dinheiro, muita coisa, muita coisa. Tá? Então, assim, entender o movimento geral, ele é muito importante, porque ele fica fácil de fazer a leitura. Isso aqui é difícil de fazer leitura, tá? Ó. Nossa, isso aqui é um nojo de fazer leitura. Um nojo. E eu já falei que ele fica desse jeito 80% no ano, tá? Então 20% no ano ele faz movimentos mais direcionados. Beleza? Bora lá. Aqui ele abre a venda, se eu não me engano, eu fiz... Deixa eu só passar o olho aqui rapidinho. Fiz, mas eu não atuei 100%, ó, porque eu podia ter ficado muito bem nesse movimento aqui, ó. Ó, eu entrei aqui à venda, ó. Entrei vendendo e, nossa, foi perfeito, sem stop, movimento saudável. 55 pontos. Aqui eu fiz um movimento também bem legal, né? Esse aqui de recuo, né? Quanto que foi? 25 pontos. Esse aqui eu só saí aqui, ó, porque eu tinha desenhado um movimento de consumo e aí eu coloquei a minha saída aqui e quando eu vi ele pegou, eu falei, véio, agora já foi, eu não vou retomar, não vou voltar, porque se eu fazer a venda neste ponto aqui pode ser uma burrice, né, porque o pullback pode ser muito grande, então eu não quis fazer novamente, tá? Mas agora o movimento está ainda perfeito. Aqui no M30, que é o 30 minutos, ele consumiu já 100%, tá? No H4, neste caso, o movimento está vendido e abrindo a venda. E eu vou te falar o seguinte, e eu tô falando que o alvo dele é isso aqui, ó, 5.218. Eu já falei isso aqui 1 zilhão de vezes. 1 zilhão de vezes. Ele vai vir aqui. Com dificuldade, mas vai. Tá? Ele quer vir aqui. Beleza? Agora o problema é, ele tá abrindo aqui, ó, e aí aqui tem uma caixa, ó, aqui tem uma massa de contratos, ó. Aqui tem uma massa de contratos
Então, ele pode fazer o pullback até aqui em cima, voltar para continuar a venda. E esse toque, esse recuo aqui, essa volta, né? Essa volta aqui, ela é muito saudável e é bom que faça mesmo aqui dentro, tá? Mas, vou falar de novo, ele pode vir até aqui em cima. E tá de boaça ainda. Então, ele caiu 50%, ele pode voltar ainda 50 pontos. 50% não, falei errado, 50 pontos. Ele caiu 50 pontos, ele pode voltar 50 pontos e ainda está vendido. Tá bom? Bora para o Zatec. O Zatec, bolsa norte-americana. Ai, gente, que coisa linda. Vamos lá. A barra-chave é essa daqui, né? Minha barra-chave, minha barra-chave, minha barra-chave. Trava, provavelmente trava na madrugada. Abertura da trava. Um movimento saudável ainda, comprador. Tá? Muito bonito. Aqui é o último suporte desse fluxo, né? Então, o suporte está aqui. Ele está no suporte. Se ele abrir uma compra, ele volta. Tá bom? É só sobre isso. Ele está no suporte. Ele está sobre o suporte. Ele não quebrou o suporte. Então, se ele abre uma compra aí, ele volta. Não tenho mais o que falar. Acabou. 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 Na verdade, o suporte aqui o mais forte é esse, tá? Vou só recapitular. Movimento fluxo, pullback, fluxo de novo. Esse fluxo, tá vendo? Esse pullback aqui é um estilo e esse pullback é outro estilo. Então, o recuo desse pullback, por causa dele ter feito essa linha, tende a ser mais forte, sim. Mas a massa de contratos está aqui embaixo, ó. Tudo isso aqui é saudável ainda para continuar a subir. O ideal seria ele fazer mais um tequinho aqui para baixo, né? Ele vira um pouquinho mais aqui embaixo, aqui assim, ó. Aí ele faz uma abertura aqui do movimento e aí ele recua, ele retoma. Tá bom? O mais saudável seria esse. E era o que eu gostaria de ver se eu tivesse para operar esse ativo. Caso neste movimento, no momento eu não fiz nada. Eu fiz uma atividade ali sim. Fiz e também saí correndo, não sei porquê. Enfim. Bora lá para o próximo ativo, que é Bitcoin. Bitcoin eu tô vendo diário, né? O Bitcoin... gente... Eu falei disso aqui, não falei? Eu falei, velho. Não é possível. Eu falei disso aqui. Queria ter visto esse azul aqui, ó, ter fechado assim. Não fechou. Recuou tudo. Tudo que ele correu, ó. Só que aqui agora tem um problema. O range são esse espaço aqui, ó. Tá? Entre essas duas linhas é essa linha aqui, ó. Essas duas linhas são a estrutura de compra, tá? Até onde que seria a compra mais saudável possível. Ou a retomada da compra. Que é estranho esse movimento acontecer, tá? O Bitcoin tá fazendo um movimento oposto ao Zatec. Porém, ele tá comprado ainda, né? Ele tá comprado. Tá comprado, o preço dele é muito caro. Então ele tá comprado e estruturação aí de trava, ele tá travado. Então, ó, ele tá travado aqui e ali, tá bom? Ele pode ficar se debatendo aqui, ó, dentro desses dois aqui, ó, e não falar nada. E isso daqui é aquela leitura ruim que eu falei que o dólar tem, tá? Agora a leitura fica bem difícil de fazer uma leitura. Na verdade, tem uma leitura. E essa leitura eu não vou falar aqui, tá? Mas tem sim um tipo de leitura aqui dentro, aqui sim, tá bom? Ela só é mais difícil, por isso que eu não vou falar. Para não
Não, não vou falar. Beleza, então aqui neste caso, o Bitcoin, ele está fazendo um movimento de venda, tá? Abrindo a venda. O último movimento comprador de barra-chave é esse aqui, ó. E ele já alcançou, tá vendo, ó? Ele já está 100% da barra-chave. Então ele está testando a barra-chave do comprador, de um comprador que não é forte, de um comprador que ele tem força lá embaixo, porque o comprador está aqui, ó, né? A massa de contratos estão aqui, ó. Então os tubarões estão aqui. E essa barra-chave aqui cagou, não é nada, não é nada. Ela, inclusive, começa a perder força visualmente, porque se ela faz uma barra-chave e faz isso daqui e não quebra, ela já não é tão forte assim, tá bom? Então aqui, ó, ele não faz a quebra, já faz um movimento vermelho contra. Estrutura o movimento vermelho. E aí ele abre o movimento vermelho, o movimento de venda saudável. Beleza? Ele pode vir até aqui embaixo, ó, buscar os 109 mil dólares de boaça. E eu conheço o Bitcoin ele tem histórico de que é um ativo que consome contrato. Então, eu só faço essa leitura aqui porque é divertida, mas eu não aconselho você fazer nada aqui no Bitcoin, beleza? O alvo dele é aqui embaixo e ele vai vir aqui embaixo, tá bom? Vai ser... Como a gente tem notícia, tá? Amanhã, se eu não me engano. Não é uma notícia muito forte, se eu não me engano é PMI. Ela não é tão forte assim, mas é uma notícia, beleza? Então pode ser que ele consuma isso aqui agora, ou ele faz... ele pode fazer dois movimentos aqui muito saudáveis, tá? Como ele está dentro da caixa, como ele está dentro do suporte, quebrando o suporte, eu já começo a ter visão para que ele consuma aqui embaixo, tá? Mas como é notícia, a notícia às vezes faz aquela discrepância de resultados com o fator real, então ele pode fazer um movimento aqui para cima também. Então eu vou desenhar os dois, tá? Ó, ops. Aqui é o movimento do suporte e aqui, caramba, tá bem difícil hoje, hein? E aqui é a resistência. Então, da notícia pode vir um pullback até aqui em cima, tentar buscar os 115 mil dólares, 591, ou a notícia ser um movimento, essa notícia como ela não é forte, ela pode ser um movimento um movimento que escoa, então ele pode vir aqui embaixo. Então a gente tem dois movimentos para acontecer, e os dois movimentos são bem fáceis de acontecer, tá bom? Porque aqui não muito, né? Porque aqui tem uma briga de contratos, ó, de massa. Mas como eu disse, ele fez isso aqui e não conseguiu voltar lá para cima, não tem nada. Então ele pode vir, ele inclusive está vindo agora, ó. E ele pode fazer esse teste aqui embaixo. Eu acredito que o teste de suporte, esse suporte dessa caixinha que eu desenhei, é mais válido. Tá bom? Vamos para o Gold. Quantos minutos? 30 minutos. Meu Deus, corre. Gold. Gold já tinha desenhado, né? Meu senhor. Meu Deus. Quando que eu fiz a leitura, a última leitura dele, ele tava rompendo o topo histórico, né? Ele tava fazendo essa barra-chave aqui, ó. Cara, não tem nada pra falar. Agora tem aqui uma caixinha, uma trava aqui. A trava tá aqui, e o que ele tá fazendo? Pullback. Foi aqui embaixo. Quando ele abrir um comprador aqui, fião, não tem quem segure não, velho. Não tem quem segure. Eu dei a entrada dessa compra aqui, tá? Ó, só para recapitular. Então, o mês de agosto foi um mês que abriu tudo. Abriu a compra no Usatec, abriu a compra não. Falhou o fundo do Brasil.
concatenando com a ideia de recuperação e retomada de topo histórico, foi o que aconteceu. Em agosto, não foi em agosto que abriu o dólar, mas ele deslanchou, né? O dólar, se eu não me engano, estava aberto um pouquinho antes. Enfim, e o Bitcoin estava travado, então não tem leitura no Bitcoin em agosto. Mas, gente, o que eu posso falar aqui é a estruturação de alta, o recuo dele, essa queda. Todas as quedas aqui são quedas para continuar subindo. A única queda que eu falei assim, ó, a única barra vermelha que eu falei assim, ó, presta atenção, foi essa daqui. Esse olho aqui, olho réptil. Foi a única que eu fiquei atento. Que eu só fiquei atento porque eu falei assim, ele tem que quebrar aqui, né, ó. Ele tem que quebrar aqui, ó. Vai falar assim, não vou mais subir mesmo, agora eu vou recuperar, vou voltar tudo. Se ele viesse aqui. Ele não veio. Aqui tem uma venda, né? Eu fiz uma venda, que foi aquela venda que eu fiz só para clicar. Eu não lembro o que eu fui fazer. Eu cliquei para ver o valor. Eu cliquei para ver o valor do ouro no commodity e aí eu tomei um susto porque eu esqueci. Esqueci a venda lá. E aí ele veio contra mim imediatamente. Óbvio que ele veio contra mim. Eu tô fazendo leitura de compra e eu falo, atuo contra eu mesmo, porra, que raiva. Enfim. Mas eu saí certinho, tá vendo? Vamos lá. Então, aqui nesse caso, eu não tenho que falar. Ó, tem uma estrutura aqui, a estrutura mais forte do último movimento tá aqui. E aí, neste caso, ele só começa... tá. Putz, eu tenho que falar um negócio. Aqui, eu tenho uma coisa que tá mais ou menos aqui, ó. Cadê? Tá mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Eu acredito que seja isso. E aí, tudo é pra cima a partir daqui, tá? Tudo é pra cima. E aí eu imagino que esse movimento de tendência, ele vai até o fim do ano. Tá bom? Então, ir buscar novos patamares aqui, eu acho que pode ir normalmente. O que pode acontecer? Aqui temos um topo já marcado, ó. Tá? Essa é a última barra-chave. A última barra-chave não, né? Mas a barra-chave de compreensão do movimento de alta é essa. E aí ele pode vir aqui de boaça, ó. Então, 3.715 é um movimento ainda muito saudável para o movimento primário de alta, tá? Só aí, prestar atenção que aqui ele está fazendo o primeiro teste de pullback. E aí a zona de compra, ela tá lá para baixo. A zona de compra tá aqui. Por que eu tô fazendo um S? Enfim. Beleza? É isso. Então, muito obrigado, tenha uma boa tarde e a gente volta aí com mais informações durante a semana. E provavelmente eu venho aqui antes ou depois da notícia do PMI, que se eu não me engano vai ser amanhã, às 11 horas, se eu não me engano, posso estar falando besteira, porque eu não lembro, eu só sei que tem PMI nessa semana. E aí eu venho para a gente discutir sobre o que a notícia ocasionou, como eu fiz no payroll. Tá bom? Muito obrigado, tenha uma boa tarde e até mais.